Olá, boa tarde. Hoje é o segundo dia do presidente do Senado, Eunício Oliveira, no comando do Palácio do Planalto. Desde quinta-feira, ele assumiu o cargo porque o presidente Michel Temer foi para a Alemanha para participar de reuniões do BRICS e do G20. E o primeiro da linha sucessória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, viajou para a Argentina. Pela manhã, o presidente da República em exercício, Eunício Oliveira, recebeu o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Eles conversaram sobre a viagem que o ministro faz hoje ao Ceará para vistoriar obras de integração do Rio São Francisco que foram retomadas no estado depois de um impasse na Justiça. No dia 2 de agosto, está marcada uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para que Barbalho explique as ações da pasta na retomada dessas obras e também sobre mais detalhes desse programa de revitalização do Rio São Francisco. Logo mais às 4 da tarde, Eunício recebe o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Barreto. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, sancionou nesta quinta-feira, no exercício da presidência da República, o projeto que cancela precatórios depositados há mais de 2 anos que não tenham sido sacados. O projeto foi aprovado na sessão do plenário do Senado de quarta-feira. De acordo com a nova lei, pelo menos 20% do total cancelado deverá ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino e 5% no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Avança projeto de emenda à Constituição que prevê mandato de 10 anos e muda a forma como são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. O parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para votação no plenário do Senado. Nada menos que 12 propostas de emenda à Constituição tratam do processo de escolha e do tempo em serviço dos ministros do Supremo. A senadora Ana Amélia fez uma síntese dos principais pontos de 2 PECs, dos senadores Cristóvão Buarque e Lazier Martins. Há uma inquietação com relação a uma politização que é notória na Suprema Corte. Então, a proposta tem o sentido de mudar as indicações, não mais o sistema autocrático em que o presidente escolhe quem ele quer. Pelo parecer aprovado, os ministros do Supremo terão um mandato de 10 anos sem recondução. Os candidatos devem comprovar um mínimo de 15 anos de atividade jurídica e não podem ter exercido mandato federal, cargo de procurador-geral, advogado-geral, nem ministério nos 4 anos anteriores à indicação. Após deixar o Supremo, cumprem um prazo de 5 anos sem disputar eleições. O presidente da República nomeia o futuro ministro a partir de uma lista tríplice. Os 3 candidatos serão indicados por um colegiado formado pelos presidentes dos tribunais superiores, inclusive Tribunal Superior do Trabalho, Eleitoral e Tribunal Superior Militar, pelo presidente do Conselho Federal da OAB, pelo Procurador-Geral da República e pelo Defensor Público Federal. Não se retira do presidente a autoridade, como está na Constituição, de fazer a indicação, mas não é dele a ideia ou o nome que vai sair, tirar da sua cartola para indicar ao Senado Federal. E sim deste colegiado que democratiza e retira e descontamina a influência política no processo de escolha de ministros da Suprema Corte. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.